Hoje eu estou com a Bíblia aberta no Apocalipse capítulo 13, porém hoje nós não vamos entrar no Apocalipse 13, mas nós vamos falar sobre que aqui o capítulo 13 é a revelação do anticristo. Hoje nós vamos falar sobre o homem do pecado. Nós vamos falar sobre esse personagem que vai ser o canal que Satanás vai usar para governar nesse período desses últimos 3 anos e meio da grande tribulação. Então, nós vamos hoje falar sobre esse homem e vamos falar sobre a formação dele dentro da história, né? Esse homem que foi formado. Antes de começar, uma ligeira introdução. No mundo espiritual sempre é formado um corpo. A igreja é o corpo de Cristo. Cristo veio, né, lançou os alicerces deste corpo, desse edifício, que é o corpo dele mesmo, e nós hoje estamos crescendo em forma do corpo de Cristo. O Satanás também, ele precisa de um corpo para governar. Satanás é espírito, o diabo é espírito. Ele precisa de um corpo para governar. E esse corpo, ele construiu esse corpo no decorrer da história. Nós vamos ver isso passo a passo que a gente vai entender. Essa é só uma introdução. Então, essa construção do corpo de Satanás, que vai ser por um homem, mas espiritualmente ele formou um corpo espiritual e ele vai possuir um homem para governar. E nós vamos ver que esse homem não vai estar só. Nós já estudamos na aula passada sobre o dragão, né, o sinal no céu, o dragão, a mulher e o dragão. Esse dragão é o próprio diabo, né? Aqui foi escrito, a gente viu. Então, nós vimos o dragão. Hoje nós vamos ver o personagem anticristo, o primeiro, que é a besta, né, que está falando aqui, e o outro anticristo, que é o falso profeta. Esses três vai formar a trindade satânica para governar na terra, né? Que se não fosse assim, não haveria como ele enganar o povo judeu, né? Principalmente, e até os escolhidos, alguns até escolhido pode cair nas armadilhas, no engano de Satanás, né? Então, só para dar essa introdução, nós vimos no capítulo 12, que diz assim lá no 7 a 9, diz assim: e houve batalha no céu, Miguel e seus anjos contra o dragão e seus anjos. Mas o dragão não prevaleceu, e nem mais o seu lugar foi achado, ou se achou no céu, né? Nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás. Então, o diabo quer dizer acusador, caluniador, o significado da palavra diabo. E Satanás quer dizer adversário ou opositor. Então veja que aqui está dizendo que esse, que também é chamado a antiga serpente, diabo e Satanás, ele foi precipitado do céu. Então nós vimos na aula passada, não vou entrar nos detalhes, só para introduzir. Ele foi lançado, ele já perdeu. A primeira coisa que o Senhor Jesus já resgatou, porque o Senhor vai resgatar o reino que foi colocado, que Satanás usurpou, está na mão dele, os reinos do mundo, o Senhor já começa a resgatar, tirando dele já o direito dele estar nas regiões celestiais, né? E também ele tem acesso à presença de Deus para nos acusar dia e noite, como foi dito no estudo passado. Agora, ele se achado na terra, diz o versículo 12 do capítulo 12, diz assim: ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Então, Satanás já sabe que tem pouco tempo, o tempo dele já é pequeno, então ele desceu com grande ira sobre
o povo que se chama pelo nome do Senhor. A perseguição maior vai ser sobre esse povo que invoca o nome do Senhor, né? Nós vimos também que ele não pôde com a igreja, ele então vai perseguir a semente da mulher. Então, o anticristo, chamado assim, ele é, nas escrituras, toda a escritura fala dele, principalmente as cartas. Então, agora nós vamos ver o que diz as escrituras. Ele é chamado, em Mateus 24, de o assolador da desolação, que fala lá em Mateus 24, 15, né? É chamado por Paulo de iníquo, homem da iniquidade, homem do pecado, filho da perdição. Só João chama ele de anticristo. Lá em 1 João 4, versículo 3 diz assim. Eu peguei só uma parte do versículo onde vai falar. Todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas, presta atenção nesse pedacinho, este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que está já no mundo. Então, olha o que João está dizendo. João, no primeiro século, diz que o anticristo já está no mundo. É aqui que nós vamos ver, vamos entender, quando chegar no momento que eu vou explicar a formação, nós vamos entender o que Paulo e João falou. João já está afirmando aqui que esse anticristo já está no mundo, no tempo dele, no primeiro século, né? Depois de Cristo, primeiro século. Então, o anticristo já está no mundo. Agora nós vimos, lá em 1 João ainda, capítulo 2, versículo 18, diz assim, João falando, filhinhos, é já a última hora. Olha o que está dizendo. Já que desde que a igreja começou a igreja, já espera pelo o arrebatamento da igreja. O tempo da graça, que já dura mais de 2000 anos, é o tempo que o Senhor abriu pela graça e misericórdia da humanidade, para trazer os que estavam perdidos na condenação eterna para Cristo, né? E essa misericórdia, essa longanimidade do Senhor já dura no nosso tempo 2000 e poucos anos, 2022, né? Assim, conforme o nosso calendário. Então veja que esse anticristo preparado, esse homem do pecado, já está preparado desde o primeiro século. Ele já está preparado. Satanás já tem esse homem preparado. Então, sabe que o ser humano dura 70, né? No máximo 80, 90, no máximo estourando vai a 100 anos, né? Mas Satanás, ele já tem homens preparados para qualquer momento que Jesus vir arrebatar a sua igreja, o homem já está preparado para assumir essa posição do anticristo, para ele governar no lombo desse homem, né? Então veja, vou ler de novo, 18, filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristo, por onde conhecemos que é já a última hora. Então veja que já chegou a última hora, esse homem do pecado, que é o anticristo, já está preparado para governar, para reinar, mas entre esses já tem se levantado muitos outros anticristos, né? Todo aquele que se opõe ao próprio Cristo é chamado de anticristo, mas João está destacando aqui um homem que levantará em nome, que esse é o anticristo verdadeiro, né? Agora, aqui nós já comecei a falar nas escrituras, primeiro falei do dragão, né, do capítulo 12, nós falamos agora desse homem do pecado, que nós vamos falar mais dele ainda, mas agora eu vou falar o que João fala também do falso profeta, que é a segunda besta, que nós vamos estudar no capítulo 13, não vai ser hoje, porque não vai dar tempo, né, mas já fica esse estudo gravado, nós vamos hoje conhecer esses personagens de acordo com as escrituras, né. Então, 1 João
3, capítulo 3, nós estamos ainda nas cartas de João. 8 e 9, 3, 8 e 9, primeira carta de João. Diz assim, ó, quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio, ou seja, desde o princípio da criação, né? Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Saíram de nós olha só, esse homem já estava pronto para governar. Quando Cristo veio, né, ele estava pronto para governar. Nós vamos entender isso daqui a pouquinho, lá em Daniel 2. Guarda bem o entendimento aí. Então veja que Jesus Cristo veio para desfazer as obras do diabo. Agora ele complementa no versículo 9. Saíram de nós, aqui está falando do anticristo, falso profeta, que eles vão os três tornar um só, né? Vai dar, o falso profeta é o anticristo que vai sair de Jerusalém, eles vão enganar, acreditando que esse é o verdadeiro Cristo, só que ele não vai atuar. Quem vai atuar vai ser o anticristo, o homem do pecado, o homem das nações, que Paulo está falando, né? João 5,43 diz assim, eu vim em nome do meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, o aceitareis. Então, o próprio Jesus falou desse homem que viria, né, no próprio nome, e eles iam, os judeus, né, no caso, iam aceitar como sendo o próprio Cristo. Porque eles rejeitaram o Cristo, porque ele não veio na condição de rei, sentado num trono. Ele não veio um homem todo bem vestido, ele veio humilde, né? Veio da linhagem de Davi, porém, eles não o reconheceu como sendo o rei esperado, o Messias esperado de Israel. Aí Jesus fala, olha, eu vim em nome de meu Pai e e não me aceitais. Outro vem no seu próprio nome e vocês aceitarão. Né? Então foi isso que Jesus disse desse mesmo homem, desse personagem. Agora nós vamos ver o que diz Paulo, né? Quando Paulo falou, o mistério, Paulo afirmando que o homem da iniquidade, o mistério da injustiça já estava operando na terra, já estava operando, né? Como nós vimos lá João falando, que ele já estava no mundo, já estava operando. Paulo também vai testificar disso, né? Por isso que Jesus, quando nasceu em carne, que ele veio em carne na terra, ele veio já para impedir Satanás de governar, porque ele já estava pronto para governar, né? Mas não era o tempo. Então o Senhor barrou, quando ele veio, trouxe e abriu o leque da igreja. Então, ele agora está aguardando esse período da graça acabar para Jesus levar a sua igreja no arrebatamento e ele então instalar o seu trono na terra para governar como ele tem essa legalidade, né? Então vamos ver o que diz lá. Eu quero que você agora acompanhe essa leitura. Está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Eu vou ler a partir do 3. Vamos entender o que Paulo falou desse mesmo homem, né? Esse filho da perdição, esse iníquo, homem da iniquidade, né? Que Paulo deu o nome para ele. Capítulo 2, versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Isso Jesus falou lá em Mateus 24, falou em Marcos 13, falou em Lucas 21, a mesma coisa,
né? Tanto que em Mateus 24, ele diz assim, ó, quando virdes a assolação da desolação estiver no lugar santo, quem lê, que entenda. Lucas, em capítulo 21, 20, ele já explicou. Mateus diz, quem lê, que entenda. Então a gente tem que se virar para entender. Daniel falou. Ele fala de que falou o profeta Daniel. Ele dá testemunho do que falou o profeta Daniel. Agora, em Lucas, ele já traz, o evangelista Lucas já traz a explicação. Ele fala, quando virdes Jerusalém cercada, então aqueles que estiverem na cidade, fuja, né? Porque o assolador já chegou, né? Então veja que aqui Paulo está falando desse mesmo homem, desse que ele vai se assentar querendo ser Deus. Ele se assentará, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus, né? Versículo 5 diz, nós estamos em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Versículo 5 diz assim, não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco. É uma pergunta. Quando ainda estava convosco, Paulo falando com a igreja. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifesto. Então, quem o detém? Quem está detendo é a igreja do Senhor, o Senhor Jesus, através da sua igreja, do Espírito Santo, está detendo Satanás de reinar. Hoje, como nós estudamos aqui numa das outras aulas, no capítulo 11, quando falamos da última trombeta, falamos que Satanás ele reina nos reinos, nos governantes, nos grandes da terra. Mas o reino, Jesus trouxe o reino dos céus e está dentro de nós. Então o Senhor reina sobre a sua igreja, sobre o seu povo, mas os reinos do mundo ainda não está com Cristo. É isso aqui que o Senhor já está resgatando, né? Que começou a tomar de Satanás dentro da legalidade dele no seu território, no seu período de reinado. É por isso que nós estamos dentro desse período da grande tribulação, né? Agora o versículo 6 diz assim, ó, porque já o mistério da injustiça opera, Paulo falando, né? Opera, somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Quem é esse que resiste? É a própria igreja, o Espírito Santo levando a sua igreja, né? Que nós somos aqui a oposição ao reinado de Satanás. Ele não poderá reinar literalmente como ele vai reinar enquanto a igreja do Senhor estiver na terra. Mas o dia que o Senhor levar essa igreja, aí sim é o que nós estamos estudando, o período que ele está reinando na terra, né? Versículo 7 diz assim, porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Versículo 8, e então será revelado o iníquo. Veja, ele só será revelado o iníquo. Nós vamos estudar na próxima aula o capítulo 13, que é literalmente a revelação, a tirania do governo de Satanás na terra, através do anticristo e do falso profeta, né? Da besta do mar, do anticristo das nações e o anticristo religioso, que é o que sai da terra. Então veja, então será revelado o iníquo a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Isso aí é a vinda dele quando ele vem guerrear na guerra, quando nós chamamos a Guerra do Armagedon, que vai ser relatado no final desse período, no capítulo 16 de Apocalipse. Porém, esse confronto que Jesus veio vai estar lá no capítulo 19 de Apocalipse. Então, o Senhor vai desfazer a espada da boca dele, vai falar e vai matar, vai resgatar, derrubar Satanás. Nós vamos entender isso agora lá em Daniel. Vou concluir isso aqui. Nós vamos lá para a estátua de Daniel, que nós vamos entender esse homem do pecado que foi levantado, né? 9. Esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás,
com todo o poder e sinais e prodígio de mentira. Guarde bem essas palavras, que quando estivermos lá estudando o capítulo 13, nós vamos ver isso claramente, porque lá vai exatamente, ele vai se levantar mesmo com, né, com toda poder de engano, de prodígio, de milagres, de tudo, né? Nós vamos ver isso na próxima aula. Então veja que prodígio de mentira, versículo 10, e com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para que se salvarem. Então veja, ele vai operar, né, com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem, né? Versículo 11, e por isso Deus lhe enviará a operação do erro, quer dizer, Deus vai enviar para esse período, para o povo que não der ouvido à palavra de Deus, vai enviar a operação do erro, a pessoa de Satanás que vai estar enganando, e aqueles que não têm o amor da verdade, o conhecimento da verdade, eles vão ser engodados nesse emaranhado de engano, de mentira, de prodígios, de milagres que vai acontecer, e vão acreditar ser o verdadeiro Cristo que está reinando, porque Satanás vai sentar no trono, ele tem um trono. Lá quando a gente estiver falando das taças, na quinta taça vai ser derramada no trono de Satanás. Ele tem um trono, ele vai estar reinando, né? Por isso que vai enganar, porque esse vem no próprio nome e vai sentar no trono. Jesus veio em nome do Pai, mas veio na humildade. Não teve um trono para se assentar, porque o reino de Deus, quando ele veio em carne, não é desse mundo, não era para reinar na terra, nas nações, reinar como rei na terra. Ele veio implantar um reino milenar que vai acontecer na íntegra, na totalidade, literalmente, no milênio, né? No milênio que vai acontecer esse reino de Cristo. Por isso é que ele diz que o reino dele não é deste mundo pecaminoso, mas o reino dele está estabelecido nos nossos corações. Agora, ele vai resgatar os reinos, porque o Senhor não pode governar na terra enquanto tem outro reinando nos reinos, no mundo, né? Que Satanás, hoje, ele é chamado nas escrituras de príncipe. Quem é príncipe está aguardando o seu momento de ser rei. Quem é príncipe é porque não chegou o momento dele ser rei ainda, né? Então, as escrituras chamam ele de príncipe deste mundo. Ele é príncipe deste mundo. Então, quem é príncipe aguarda o momento de ser coroado, de ser rei. É esse período que nós estamos estudando no Apocalipse, é que ele agora vai literalmente reinar, porque, né, ele vai reinar literalmente, né? E já vai estar sentado no seu trono. Versículo 12, assim, ó, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então aqui Paulo está falando desse homem, né, que vai governar, mas existe esse mistério da injustiça, já está preparado para governar, porém ele não pode ainda, porque o Senhor veio, Jesus veio em carne, barrou esse homem de governar literalmente e estendeu agora o reino de Deus que está agora nos corações dos homens, na sua igreja. Quando esta for tirada da terra, então ele vai governar no seu período. Agora vamos entender a formação deste homem do pecado. Vamos lá para Daniel. Abra sua Bíblia, eu quero que você acompanhe, porque é muito importante você entender. Por isso que eu falei que Daniel, o Apocalipse é a revelação de toda a palavra de Deus. E aqui, tudo isso que nós estamos estudando no Apocalipse, Deus já mostrou para Daniel. Então, nós temos a testificação das Escrituras que tudo isso que está ocorrendo está de acordo com o que foi predito, né, pelos profetas do Senhor, né? Vamos ver agora, entender essa formação deste homem do pecado espiritual que vai, né, que esse homem foi construído no decorrer da história. Aproximadamente, né, a gente fala que dentro de um período de em torno de 600 anos, ele foi formado nos reinos do mundo.
Lembra que quando o Senhor Jesus, só para dar uma ideia, para testificar isso que nós estamos falando, quando o Senhor usou o profeta Ezequiel para falar do próprio querubim que era ungido no céu, que foi precipitado como Satanás, ele estava falando com quem? Ele estava falando primeiro, a profecia no capítulo 28, Ezequiel, nós não vamos ler, depois você pode estudar. Ele estava falando sobre o rei de Tiro. A profecia imediata era para o rei de Tiro. Só que falando para o rei, a soberba, o orgulho e a inteligência desse rei de Tiro, que era tão grande, que a sabedoria dele sobrepujava a sabedoria de Daniel, a própria escritura dá esse exemplo, ele já vai adentrando para dentro e vai falando do próprio Satanás, que ele estava no jardim do Éden, no jardim de Deus, no Éden, e de lá ele foi precipitado. Então, a profecia, o profeta estava falando direto no imediato com o rei de Tiro, mas ele continuou falando diretamente de Satanás, né, daquele querubim ungido que era lá outrora no céu, que foi precipitado e virou o diabo, Satanás, na terra, né? Então, é por isso que eu estou dizendo, a revelação da construção desse homem do pecado, esse homem que Paulo falou que já estava pronto. Abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 2, versículo 31. Nós vamos ler aqui o sonho do rei Nabucodonosor, né? 31 diz assim: Tu, ó rei, isso Daniel relatando o sonho esquecido do rei. Vocês conhecem a história, não vou entrar no contexto, eu quero só mostrar como foi que esse homem, Satanás teve a ideia de levantar um homem para governar, para ele poder ser o cavalo dele, para ele governar na terra. Então, quando Satanás teve essa ideia de construir esse homem, que ele já vem usando os reinos desde o primeiro reino que levantou na terra. Lembra de Nirod? Nirod, né? Ele quis levantar uma torre para chegar até o céu, para ter acesso ao céu. Né? Aí Deus veio, olhou, viu aquilo, viu a intenção do coração dos homens, ele confundiu as línguas e espalharam todos, né? Então, desde o princípio, como diz João falou, que ele peca desde o princípio da criação, né? João falou. Agora, a intenção dele é sempre reinar, só que ele, todas as tentativas que ele tentou governar, Deus veio e barrou. Né? Agora, aqui foi a mais astuta da intenção do inimigo de construir esse homem para governar. Daniel 31, vamos repetir, capítulo 2, versículo 31. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Estátua o quê? Uma imagem de um homem muito grande. Essa estátua era grande e cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti e a sua vista era terrível. Então, só entendendo aqui, Daniel viu o sonho do rei, que ele viu e esqueceu, Daniel está narrando esse sonho, ele viu o quê? Uma grande estátua, uma estátua de um homem muito grande, né? Agora, versículo 32, a cabeça daquela estátua era de ouro. Cabeça de ouro. Cabeça é a pensante, aquela que executa. Cabeça de ouro. O seu peito, de ouro fino, aqui completando, né? O seu peito e os seus braços de prata. Aqui nós sabemos, vamos entender daqui a pouquinho, que está falando do reino de Babilônia, reino Medos-Persa, que é a cabeça Babilônia. Aqui os braços e o peito, o tórax dela, é de prata, é os Medos Persa. Nós estamos vendo que aí já está correndo um grande período da história, né? Agora, o seu ventre e as suas coxas de cobre. Aqui, ventre, quer dizer, a barriga aqui da cintura para baixo, e as coxas, cobre. Esse já entrou qual reino? O greco-macedônio, ou seja, o grego, o império. Aqui nós estamos falando de império, impérios mundiais,
né? O 33 agora, que é muito importante, presta atenção. As pernas de ferro. Essas pernas de ferro, qual é o reino? O romano, o Império Romano. Então nós vimos aqui o Império Babilônico, né? O Império Medos-Persa e o Império Greco-Macedônio, que é o grego do Alexandre o Grande que começou. E nós temos aqui as pernas de ferro, que é o Império Romano. Então nós estamos vendo aqui de Babilônia até os primeiros anos do primeiro século, nós vimos o quê? Antes de Cristo, até antes, nós vimos o quê? Um período de, vamos colocar, entre alguns, em torno de 600 anos, da história, para construir o quê? Essa grande estátua. Esse homem do pecado. Então, passou por 4 impérios mundiais. As pernas da estátua, até chegar no tornozelo, de ferro, né? As pernas de ferro, que é o Império Romano. Agora aqui que nós vamos entender. Eu vou ler o 34 e 35. Estava vendo isto, eu vou concluir as pernas de ferro, vou concluir o 33. E os seus pés, em parte de ferro, em parte de barro, estava vendo isso, quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. O 35. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, veja que aqui, e no próprio sonho do rei, a pedra foi jogada o quê? Nos pés. Nos pés, então foi de baixo para cima, né? Nós vimos que a construção veio da cabeça e foi descendo, construiu um homem, né? Até as pernas, que é o Império Romano, que Jesus veio. Lembra que Cristo morreu pela tirania do Império Romano, né? Agora, quando essas pernas e os pés em parte de barro misturado, aí Daniel vai explicar, nós vamos entender aqui, que já está o quê? Nas pernas já pulou o período da graça, e quando entra nos pés e nos 10 dedos, que nós vamos ver aqui no próximo, vamos ver a explicação. Na interpretação nós vamos entender melhor. Aí, veja que a pedra sem mão, que é Jesus, que é a pedra que vai destruir, derrubar esse grande homem, esse grande personagem representado pela estátua, vai jogar nos pés e ela vai cair, vai esmiuçar, né? Agora vamos entender o que nós estamos falando na explicação de Daniel. Continua em Daniel 2, vamos a partir do 37. Só para você entender a explicação. Eu já estou dando mais ou menos a explicação, mas agora nós vamos entender perfeitamente o que Daniel explicou para nós, o sonho, a interpretação, a intenção do diabo, desse homem, essa estátua. É o homem que ele levantou para governar, para ser o anticristo. Esse é o homem do pecado. Esse é o homem que Paulo fala, que João falou, que vai se revelar em Apocalipse 13, que nós vemos na própria aula. Esse é essa estátua, na forma de homem. Aqui ele está sendo construído, Satanás está construindo espiritualmente um corpo espiritual, porque ele não tem corpo, ele precisa de um. Ele está construindo, então ele vai usar. Esse homem literalmente estava pronto no Império Romano. Ele já chegou pronto. Quando faltava somente os pés e os 10 dedos, Jesus barrou, que ele já estava levantando. Por isso que Paulo fala que esse homem já opera. Ele já opera, porque ele já estava formado. Só faltava os pés para ficar de pé, para reinar, para literalmente reinar. Faltava só os pezinhos e os dedos, só, para completar. Cristo vem e barra ele, até está barrado, não literalmente, totalmente, que nós sabemos que Satanás está no mundo, está trabalhando e muito,
Está trabalhando e muito. Ele reina nos reinos do mundo, nos grandes, nos presidentes, nos grandes da terra. Ele governa fazendo leis, executando obra, criando leis, destruindo tudo que é digno, é limpo, tudo que é de acordo com a palavra de Deus. Ele está trabalhando, mas ele não pode governar porque os pezinhos dele ainda não está pronto, porque ele não pode se levantar ainda, porque Cristo barrou no Império Romano, né? Cristo veio no Império Romano, no final nas pernas da estátua, as pernas de ferro. Vamos entender, agora vamos à explicação, né? 2:37, Daniel. Tu, ó rei, Daniel dando a interpretação do sonho. Tu, ó rei, és reis de reis, pois o Deus dos céus te tem dado o reino, e o poder, e a força, e a majestade. E onde quer que habite filho dos homens, animais do campo, aves do céu, ele te entregou na tua mão, e fez que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Então veja, né? A cabeça da estátua. E 39. E depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu. O que nós vemos aqui, o peito e os braços de prata, né? Que é o reino Medos Persa, né? Que também governou, também dominou o mundo. E um terceiro reino de metal ou cobre, né? O qual terá domínio sobre toda a terra. Esse é o greco-macedônio, ou grego de Alexandre o Grande, que dominou toda a terra também. Impérios grande, tremendo, né? Veja agora o 40. E o quarto reino, que é o romano, será forte como ferro, as pernas de ferro. Nós vimos aqui. Pois, como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, e ele esmiuça e quebrantará. Então veja, no Império Romano, que é as pernas até o tornozelo, estava chegando nos pés, Jesus veio nesse império e impediu essa estátua, esse homem do pecado, esse homem literalmente que estava pronto por Satanás, construído para governar. Entendeu? Agora que nós vamos ver os pés e os dedos. Agora aqui já Jesus veio, impediu o reino de Satanás reinar literalmente. Aí Jesus veio, lançou os alicerces do seu reino e começou na terra o reino de Deus, através da vida dos homens, através da sua igreja, por meio da sua igreja, né? E esse período da graça impede então de Satanás governar. Ele só vai governar quando essa igreja, esse período terminar, né? Vamos agora à explicação. A explicação do versículo 41. Agora que vamos falar dos pés. E quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, ou seja, dos dedos, em parte de barro, de oleiro e em parte ferro. Isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois o que viste o ferro misturado com o barro de lodo, e como os dedos ou artelhos, que está aí em algumas traduções, eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por uma parte o reino será forte e por outra frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com o barro de lodo, misturar-se-ão com a semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Eu vou explicar. Então aqui está falando dos pés em parte de barro, de oleiro, e em parte de ferro. Então aqui nós já estamos falando desse império romano que vai voltar a ser um império no período do anticristo. Porque o anticristo, quando ele vai reinar
sobre as nações, esse Império Romano vai ressuscitar. Nós sabemos que o Império Romano Ocidental, ele durou até no século V, até 476 exatamente. Depois, o Oriental, ele ficou dividido nesse período, ficou dividido entre o Oriental, que é de Constantino, né? Lembra que a igreja se misturou o Oriental com o Ocidental. Mais tarde, depois que o Império Ocidental acabou em 476 depois de Cristo, quem ficou governando, chamado período da Idade Média, foi Roma através da Igreja Católica. A igreja, através do Papa. O Papa era o governante maior do mundo, mas Roma Oriental, que é de Constantino, continuou por todo esse período. Então a igreja, juntamente, a igreja, que eu falo não, que os cristãos começou a ser perseguidos porque não entrou na união da igreja-estado, igreja-império, né? Não entrou nesse aí. Mas os papas governaram na chamada Idade Média durante 1000 anos, exatamente quando foi 1400, se não me falha a memória, 76 também, foi que aí veio os otomanos, os que hoje, até pouco tempo, os muçulmanos veio e tomou esse reino. Aí passou, né, os otomanos tomou, mas isso depois de 1500, aí foi quando encerrou o período da Idade Média, que é o período papal, o período do governo papal e também do Ministério Oriental, que era o Império Romano Oriental. É complicado, mas a gente começa a entender. Agora, esse período aqui dos pés, essa Roma, esse Império Romano vai voltar. A gente vai ver isso no Apocalipse a partir, lá no 17, vai ficar claríssimo sobre isso. Nós vamos estudar sobre isso, né? Que esse império vai voltar. Esse anticristo das nações, ele vai estar instalado em Roma. Quer dizer, ele vai governar no Império Romano, que vai se levantar de novo. Não sei se em forma de império, de presidente. Eu creio que império, porque Satanás vai reinar. Então vai precisar de um trono, vai ser um rei. Então vamos explicar aqui. Então veja, esse 10 dedos, que são as 10 nações que vai nesse período agora que nós estamos estudando, vão governar, eles vão ganhar o reino lá em Apocalipse 20, por 1 hora, eles vão reinar também. Mas o que eu quero deixar bem claro, que os pés misturado com ferro e barro, e os dedos também, ele vai, aqui no 43 diz que, quanto ao que visto do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com a semente humana, que ele vai precisar desse corpo do anticristo para governar, só que não vai ter ligação, porque a raça humana vai estar subjugada sobre essa tirania desse governante, desse rei que vai governar nesse período, que é os pés e os 10 dedos, as 10 nações confederadas que vai estar dando apoio nesse período, né? Então veja que esse homem, ele vai ser levantado nesse período de novo. Os irmãos entenderam esse homem, essa construção desse homem? Por isso é que Paulo afirma que ele já estava pronto para governar. Mas ele não pôde governar, porque Cristo veio e barrou as obras do diabo, barrou a intenção do diabo. Agora ele está aguardando, né? Ele só quando a igreja for tirado é que ele poderá governar literalmente. Agora, no capítulo 13 de Apocalipse, na próxima aula, agora que nós já entendemos a construção desse homem do pecado, falamos do dragão, do anticristo, das nações que sobe do mar, e falamos do falso profeta, que é a besta que sobe da terra. Esses serão um só nesse homem governante. Esse homem que vai dar o poder, o dragão vai dar o poder para o anticristo, e eles vão governar como uma trindade satânica na terra.
Nós vamos ver isso na próxima aula, agora no capítulo 13, que é a revelação deste homem que agora está literalmente de pé, governando. E ele vai ser derribado, né? Eu não terminei, vou só para concluir o nosso raciocínio, eu vou ler o 44, que é quando o Senhor Jesus vai derrubar esse homem. O 44, capítulo 2. Mas nos dias desses reis, que é os 10 dedos, os 10 arteiros, mais o pezinho que é o anticristo, nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E o reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre. Quem é? Quando é? Quando a estátua estiver nesse período de pé reinando, Cristo vem no seu cavalo branco, nas nuvens, que é a vinda de Cristo, e ele então destrói o poder do dragão, do anticristo e do falso profeta, né? Destrói. 45 diz: de maneira como viste que do monte foi cortado uma pedra sem mão e ela esmiuçou o ferro lá nos pezinhos, o cobre, que é o ferro, que é os pés e as pernas. Agora o cobre, que é o ventre e as coxas, veja que agora já está vindo de baixo para cima. A construção aqui que nós vimos é de cima para baixo. Agora é de baixo para cima, porque a pedra vai lançar quando a estátua, o anticristo, estiver de pé governando, né? Então veja, essa pedra cortada sem mão, ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata e o ouro. Quer dizer, então, de baixo para cima, derruba a estátua. Cristo vem e resgata. Isso nós vamos ver, nós vamos explicar isso, né? Quando tiver em Apocalipse 16, que nós vamos entender isso aqui. E essa guerra, esse período que Jesus vai destruir o império do anticristo, está relatado em 19 a partir do 11. Nós vamos ver isso. Então, hoje nós vamos ficar por aqui. O intuito hoje é, antes de entrar no capítulo 13, é mostrar esse homem, a construção desse homem que vai ser o canal de Satanás para governar na Terra. Esses dois personagens humanos que vão ser canalizados. Nós sabemos que Satanás tem, no satanismo, para os irmãos entenderem, ele tem esses homens preparados. Quando um morre, já tem já mais de 10 homens preparadíssimo. Se Jesus hoje arrebatar a sua igreja, no momento que ele arrebatar a sua igreja, ele está pronto para governar, está prontinho. E o mundo está também, que nós chamamos o palco de Satanás, está pronto para ele governar, está prontinho. Ele só não está governando, como nós estamos vendo nesse estudo, porque a igreja está impedindo. Há um que o detém, que é o Senhor Jesus, através da sua igreja. Está detendo ele de reinar. Mas o dia que o Senhor resgatar, tirar a sua igreja da terra, ele está prontíssimo. Prontíssimo, desde o primeiro século, como afirmou João nas suas cartas, como afirmou João e como afirmou o apóstolo Paulo nesse capítulo 2 de 2 Tessalonicenses que nós estudamos, né? Louvado seja Deus. Ficou entendido?